no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Só não quero perder tua presença. Aleluia, Senhor, não queremos perder tua presença. Amém. Vou deixar para vocês a mensagem de um professor meu, o Massal, que é muito querido e que me ajudou muito na minha caminhada cristã. Espero que você goste da mensagem, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Esse texto é bem pequenininho. Em algumas Bíblias são 2 palavras, em outras são 3. Mas ele é bem pequenininho. Acredito que não teremos dificuldade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17.
Bem, está escrito assim: orem continuamente. Em algumas versões está orai sem cessar. Em outras versões, orem sem parar. Não parem de orar. Eu queria compartilhar um pouco nessa noite acerca da oração. E eu queria abordar 3 temas principais. O primeiro é o que é a oração. Eu sei que todo mundo aqui já sabe, mas é sempre bom relembrar. Por que a gente deve orar? E como a gente deve orar. Queria refletir sobre isso nessa noite, um pouco sobre esses 3 temas. A gente precisa entender o que é a oração, porque a gente pode confundir oração com um montão de coisa. É muito fácil a gente confundir oração com satisfação pessoal, é muito fácil a gente confundir oração com desabafo, se bem que não é proibido desabafar na oração, mas a gente pode confundir. Mas eu queria, dentre tantas definições sobre o que é a oração, eu queria destacar pelo menos 3. Oração é petição, é súplica. É uma forma de reconhecer a sua dependência de Deus e de pedir a Ele pela provisão. É quando a gente se humilha diante de Deus, reconhecendo que Ele pode. Lá em Lucas, capítulo 11, verso 9, Jesus diz assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Então, antes de mais nada, oração é uma petição, é uma súplica. Geralmente, petição e súplica estão diretamente relacionados com necessidade. Então, nós temos necessidades e precisamos pedir a Deus, precisamos suplicar a Deus que Ele supra as nossas necessidades. Uma segunda definição de oração é que oração é um clamor por Deus. Clamar é gritar, é bradar, é dizer em alta voz, é falar gritando, é um chamado de ajuda, é um chamado por socorro. É um pedido desesperado de alguém que necessita. O texto bíblico de Romanos, capítulo 8, verso 15, diz que nós recebemos um Espírito e por isso clamamos Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, é a palavra mais carinhosa, é o termo mais carinhoso que o hebreu utilizava para chamar Deus. É como se fosse o nosso painho aqui em Pernambuco, no Nordeste. É o papaizinho. É o pai querido. Eu lembro que, alguns meses atrás, eu estava na praia com a minha filha, e a gente estava atravessando um rio. E quando a gente foi atravessar, a correnteza estava forte. E eu tenho 2 filhos, né? O Natan foi por um lado e saiu. E a Ana Luísa foi pelo lado errado. Como sempre, ela gosta de ficar fazendo as coisas erradas. Ela foi para o lado errado. O lado mais fundo. E tinha pedra do outro lado. Eu olhei para ela e falei assim, ela vai fazer besteira. E eu fui atrás dela, fui nadando atrás dela. Quando ela foi tentar subir na pedra, ela colocou a mão numa ostra e cortou a mão. Um talho bem grande aqui, na mão. Na mesma hora que ela cortou a mão, ela gritou, pai! Eu estava atrás dela, segurei na mão dela e tirei ela dentro da água. Esse grito desesperado dela é o mesmo grito desesperado de alguém que clama por seu pai. De alguém que entende a necessidade de ter um pai que pode socorrê-lo. Então, Paulo, o autor da carta aos Romanos, Paulo está dizendo aqui, então, por meio desse Espírito que nos torna filhos, nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos gritar, dizer, Senhor, meu Pai. Jeremias, capítulo 33, verso 3, o Senhor falando através de Jeremias diz, clama a mim. Ou seja, grite em alta voz por mim, chame pelo meu nome. Em outras versões diz, invoca-me. É invocar ao Senhor, é pedir por Ele. Oração é um grito desesperado de um filho que entende que o seu socorro somente pode vir do seu pai. É de um filho desesperado que anseia pela presença do seu pai.
é de um filho necessitado que sabe que pode contar com a ajuda do seu pai. Por isso que Paulo diz, Abba, Pai. Oração é clamor, é bradar, é gritar, é expressar o seu desespero, a sua angústia, a sua necessidade para Deus. Terceiro, oração é comunhão com Deus, é desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal. É claro que nós podemos pedir e nós devemos pedir. É claro que nós podemos clamar a Deus e devemos clamar. Mas é também, de igual forma, importância, o momento onde nós podemos nos relacionar mais intimamente com Deus. Tem uma cena daquele filme, A Cabana, que para mim a cena foi marcada no meu coração. A cena mais bonita daquele filme, eu já falei várias vezes e eu não esqueço dessa cena. Eu já esqueci de quase todas as outras, mas aquela eu não esqueço. O momento que o camarada lá, que eu já esqueci o nome dele também, entra na sala, então está lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na mesa. E aí eles perguntam para ele, como está seu filho? Ele dá uma risadinha e diz assim, você não é Deus? Você não sabe todas as coisas? Por que você está me perguntando? Aí o Espírito Santo olha para a cara de Jesus, Jesus olha para a cara de Deus, e Deus responde assim, é porque a gente prefere ouvir de você. Isso é comunhão. Isso é intimidade. Orar fortalece a nossa comunhão com Deus. Orar nos aproxima de Deus. Orar nos torna mais conhecedores de quem Deus é e daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Marçal, eu estava orando e Deus falou comigo. Eu pedi uma resposta a Deus e Deus falou comigo. Eu queria saber a tua opinião. Vocês riram, né? Porque eu também ri. Eu falei assim, tem certeza que você quer saber a minha opinião? Se Deus falou com você, você quer saber a minha opinião para quê? Você acha que eu sou capaz de discordar de Deus? Ou você acha que eu tenho um conselho para te dar melhor do que o de Deus? Na verdade, ela estava com dúvida, porque ela não sabia se era Deus que tinha falado realmente com ela. Isso acontece quando nós não temos comunhão com Deus. Quando nós não buscamos comunhão através da oração. Orar é uma forma de se relacionar intimamente com Deus. Dadas essas 3 definições do que é orar, eu queria dar mais 3 definições por que nós devemos orar. Por que a gente precisa orar? Deus nos chama à oração. E é uma ordem expressa de Jesus, e Ele próprio, o Senhor Jesus, também orava. Deus, Ele nos convida, Deus, Ele nos chama, Deus, Ele está dizendo para nós, olha, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês falem comigo, eu quero conhecer vocês através da oração. Eu quero que vocês estabeleçam comigo uma comunicação mais pessoal, mais profunda. Eu não sei se você sabe, mas eu detesto celular, eu detesto Facebook, eu detesto WhatsApp, eu não gosto de ficar com o celular. Para mim é uma coisa assim que me constrange. Eu prefiro conversar com as pessoas. E de vez em quando, a minha filha fica, para que você está ligando, pai? O Natan fala, pai, não existe mais, manda mensagem. Eu prefiro ligar. Mas eu prefiro mesmo é falar, pessoalmente, tete a tete. É isso que Deus quer de nós. E Ele nos convida a isso. No Salmo 50, verso 15, Ele diz, clama a mim no dia da angústia. Deus está dizendo para mim e para você, olha, clama a mim. Lembra, clamor, gritar. Então, grita por mim. Me invoca no dia da angústia. Chama pelo meu nome. Eu quero. Eu desejo que vocês façam isso. Jeremias 29, verso 13 diz, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Na versão corrigida, diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês me busquem.
Eu quero que vocês me procurem. Eu quero que vocês me desejem. Eu quero que vocês falem comigo. Jesus, ele foi bem claro em Mateus 26, ele diz: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está dizendo: olha, orem. Jesus também, no verso 18 de Lucas, ele conta uma parábola e ele diz aos discípulos para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. E interessante é que Jesus fazia isso em Lucas 22. Se a gente ler lá o texto todinho, a gente vai ver que Jesus orava como era de costume, ou seja, Jesus tinha intencionalidade na sua oração. Ele tinha critério, ele fazia aquilo ali frequentemente. Ele buscava o Pai em oração. Vários textos você vai ver que Jesus se distanciava um pouco dos discípulos, ia para um local isolado, para ali buscar ao Senhor. Não era quando sobrava um tempinho, não era quando ele estava com um problema, um aperto, não. Era como de costume. E nessa oração do capítulo 22 de Lucas é justamente antes da sua morte. E o texto, Lucas, ele é tão claro em dizer que ele fez isso como era de costume. Se a gente pegar o texto de Daniel, a gente vê que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava e intercedia por ele, pelo seu povo, pela nação que estava fazendo ele de prisioneiro. Ele orava, ele clamava a Deus 3 vezes ao dia, intencionalmente. E ele não mudava a rotina dele, não mudava a ponto de ser condenado à morte, ele não mudava. Porque ele entendia que aquele momento ali era importante. Então Deus nos convida a orar, Deus nos chama a orar. É uma ordem expressa de Jesus. E ele também nos dá o exemplo. Segundo motivo, porque nós devemos orar. Essa foi a prática da igreja primitiva. Paulo recomendou isso diversas vezes. A igreja estava orando. A igreja de Atos, capítulo 1, você vai ver que todos eles se reuniam sempre em oração. Sempre e em oração. Era algo que fazia parte da rotina da igreja primitiva. E tudo que acontecia, você vai ver lá que tem um texto ligado à oração. Em algum momento, eles tinham um momento de oração, eles se dedicavam à oração. Atos 2, verso 44 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Em Atos 12, nós vemos também os discípulos se reunindo na casa de Maria, mãe de João, onde ali tinha muita gente. O que eles estavam fazendo? Estavam orando. E se você ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja primitiva, ela era uma igreja fundamentalmente que orava. Uma igreja dedicada à oração. Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele nos chama dizendo, a partir do verso 5, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, em tudo, pela oração. Terceiro, porque Deus nos ouve e age segundo a sua vontade. Lucas 18, Jesus ensinando, ele diz isso: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Então nós vemos aqui pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos orar. Porque Deus nos chama, Jesus nos manda orar, e Ele mesmo orou. Porque essa era a prática da igreja primitiva, e a igreja cresceu.
Deus fez grandes sinais e maravilhas porque era uma igreja que vivia em constante oração. E porque Deus nos ouve. Preste atenção no que eu quero falar para você. Quando eu disse que oração não é desabafo, porque muitas vezes a gente quer desabafar, mas não sabe aonde. A diferença é que quando você ora, Deus está ouvindo a sua oração. Lá em Apocalipse, o texto diz que há silêncio no céu, quando o anjo apresenta numa taça as orações dos santos. Você consegue entender a grandiosidade do que é isso? O Deus onipotente, todo-poderoso, aquele Senhor do universo, que está sentado no mais alto e sublime trono, Ele tem a capacidade e o poder de ouvir atentamente a cada uma de nossas orações. É um momento solene. Eu creio que se eu puder imaginar a cena, eu fico pensando como deve ser quando a gente começa a orar. Deus está lá sentado no trono dele, e de repente começam as orações e Deus faz um sinal para os anjos e ele consegue direcionar a atenção dele para cada um de nós, individualmente, ao mesmo tempo, e consegue perceber exatamente tudo aquilo que nós estamos sentindo e falando. Ele está ouvindo, está atento às nossas orações e age segundo a sua vontade. Então não é só desabafo, é conversa com alguém que tem em sua mão o poder, todo o poder, e que controla todo o universo. Você já parou para pensar na grandiosidade do que é isso? Eu fico ouvindo algumas pessoas que dizem assim: como eu queria uma audiência com o presidente da república, como eu queria uma audiência com o governador, como eu queria uma audiência com o deputado. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, se você tiver um bom relacionamento, muita influência, talvez você consiga. Mas sem decepcionar você, eu vou dizer para você que talvez a sua petição não seja atendida, porque assim como você, existe uma fila de muita gente que também querem pedir um favor a algum dos políticos. Mas deixa eu falar, existe um Deus todo-poderoso que se assenta no trono, e que Ele não só ouve a tua oração, como Ele quer ouvir a tua oração, Ele deseja. É o desejo do coração dEle. Como orar então? Talvez seja essa a parte mais difícil da oração. Porque, infelizmente, algumas teologias aí disseram que nós temos o direito de exigir de Deus, nós temos o direito de colocar Deus na parede, nós temos o direito de submeter Deus à nossa vontade. E por causa disso, muitos crentes têm se afastado, muitos crentes têm se decepcionado com Deus, achando que Deus é o gênio da lâmpada, que Ele esfrega e Deus aparece e Deus fala: faz seu pedido, meu amo, eu estou aqui para atender. E você pede e Ele tem que atender você, porque é o seu desejo, é a sua vontade. Muitas vezes nós chegamos à presença de Deus através da oração com arrogância, dizendo para Deus e determinando para Deus aquilo que Ele tem que fazer. Porventura nós temos alguma condição de fazer isso? Existe algum mérito em mim, em você, para chegar para Deus e exigir alguma coisa de Deus? Existe, por acaso, alguma barganha entre nós e Deus? Como se nós tivéssemos o direito de exigir ações dEle? Na história da Bíblia, na história dos homens que conheceram e que viveram uma vida de íntima comunhão com Deus, eu não vi nenhum deles colocando Deus na parede. Eu vejo homens humildes, suplicando, intercedendo, e até muitas vezes questionando Deus, mas com profunda humildade. Então, como orar? Primeiro, com humildade. Segundo Crônicas, capítulo 2, verso 14, um texto muito conhecido que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
Mas o processo passa pela humilhação e pela oração. Não dá para chegar na presença de Deus de forma arrogante. Não dá para chegar na presença de Deus botando o dedo na cara de Deus e exigindo dele alguma coisa. Somos servos. E Paulo ainda diz, inúteis. E a nossa justiça é reputada como trapo de imundícia. Então, como chegar diante de Deus exigindo alguma coisa? Não temos direito, sequer condições de fazer isso. Temos que chegar com humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O caminho da oração começa com humildade. Começa com o reconhecimento de quem Ele é e quem nós somos. É interessante que na história de Jó, que Jó estava sofrendo muito, ele estava extremamente angustiado, mas quando Deus chama Jó e começa a conversar com Jó, em nenhum momento daquela conversa, Jó diz para Deus, estou doente, me cura. Muito pelo contrário, Deus faz algumas perguntas a Jó, e Jó não tem condições sequer de responder às perguntas dele. Porque havia uma distância muito grande entre Deus e Jó, assim como há uma distância muito grande entre Deus e nós, no sentido de quem Ele é e quem nós somos. Diante de Deus, parece que os problemas de Jó se acabam. Porque em nenhum momento ele questiona mais a Deus, em nenhum momento ele pede para Deus curar, em nenhum momento ele fala mais do seu problema. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? A humildade faz toda a diferença. Precisamos orar com fé. Jesus disse que se nós tivermos fé e não duvidarmos, falaremos ao monte e ele se transportará. Mas a gente fica assim, tentando entender isso, a gente acha que isso é uma coisa textual. O sentido desse aí não é verdadeiro, isso aí é só uma parábola. Não, deixa eu contar uma história para vocês então. Eu conheci uma irmã que morava em Minas Gerais e ela era lavadeira, né, no caso. Ela lavava roupa para fora. Hoje eu não sei se ainda tem isso, mas antigamente tinha muito isso. As pessoas iam na casa, levavam a roupa para lavar. E essa irmã fazia isso. Eu devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. Tem bastante tempo isso. Há quase 30 anos atrás. Deixa, né? E essa irmã contou um testemunho na igreja. Eu ouvi o testemunho dela e fui conversar com ela. E qual era o problema dela? Ela lavava roupa, e lavava uma grande quantidade de roupa. Só que ela se mudou, ela comprou uma casa com o marido dela, depois de trabalhar muito tempo, conseguiu comprar uma casa. E o quintal dela, na parte de trás, era onde ela estendia as roupas para secar. Tinha um negócio de quarar a roupa, né? O pessoal da antiga sabe o que é isso, né? Sabe, vocês estão rindo é porque sabe, né? E aí botava para quarar a roupa e botava depois para secar a roupa. Só que atrás da casa dela tinha um morro. E aí batia sombra na parte da tarde. E quem sabe aí, quem é dona de casa, sabe que quando a roupa não seca direito no sol, fica com cheiro ruim, não fica? E aí a roupa ficava com cheiro ruim, e ela tinha que lavar de novo, e só podia secar de manhã cedo. Ela lavava de noite, botava para secar de manhã cedo, porque era a hora que o sol batia, e depois não conseguia mais lavar. Começou a perder cliente, começou a perder dinheiro, e ela foi para a igreja um dia, e o pastor pregou, dizendo que se tivesse fé, e que se falasse para o monte, ele ia sair do lugar. Aí ela chegou o pastor, falou, pastor, o senhor pregou isso aí, e eu quero pedir, o senhor me ajude em oração. Aí o pastor, pois não, minha irmã, o que está acontecendo? Contou a história dela, disse que tinha um morro atrás da casa dela, que fazia sombra, e que ela ia a partir daquele dia ir orar, para que o monte saísse de lá. O pastor, né, o pastor fica em cada situação de vez em quando, né, aí pastor, minha irmã, vamos orar, né, vamos orar, quem sabe, né, e o pastor, muito incrédulo, não orou. E a irmã continuou lá no propósito firme dela de orar para que o monte saísse do lugar.
E ela orou uma semana inteira e nada do monte sair do lugar. Essa irmã voltou para a igreja no domingo, pastor, olha, eu estou orando, mas o monte não saiu do lugar não. Mas o Senhor disse que se eu orasse com fé, ele ia sair. E o pastor, né? Irmã, a senhora tem que entender que nem sempre é como a gente quer. A vontade de Deus e tudo mais. Mas pastor, eu acabei de comprar essa casa, eu não tenho mais dinheiro, não tem como me mudar, não tem como voltar a casa, eu vivo disso, eu tenho que pagar as minhas contas, e como é que eu vou fazer? Eu falei, minha irmã, Deus vai ajudar. Mas a irmã, no firme propósito dela, crendo que a palavra de Deus é verdadeira, que disse que se ela falasse para o monte ia sair. E ela orava todo dia, incessantemente. Enquanto ela estava lavando roupa, ela orava, olhava para o monte e falava, você vai sair daí, você vai sair daí, você vai sair daí. Passou um mês de oração. Essa irmã começou a ver uma movimentação lá em cima do morro. Uns carros passando para lá, passando para cá, umas máquinas passando para lá, uns caminhões passando para cá, um caminhão passando para lá. E o que aconteceu naquele morro? Isso aconteceu numa cidade chamada Contagem, em Minas Gerais. Minas Gerais tem muito morro, não sei se vocês conhecem lá, né, muito morro, então esse morro ficava lá nessa cidade. E a movimentação das máquinas, daqui a pouco ela viu as máquinas carregando o caminhão saindo. E ela continuou orando. E o tempo foi passando, a altura do morro foi baixando. A altura do morro foi baixando. E foi baixando, e foi baixando, e foi baixando, e o sol foi aparecendo, e o sol foi aparecendo. Conclusão, no final de alguns meses, o morro tinha sido terraplanado, uma empresa tinha comprado, ia fazer uma obra lá, então baixou o morro todinho, de forma que o sol pegava lá a tarde inteira e secava a roupa dela. E aí ela foi para a igreja. Pastor, eu quero dar um testemunho no culto. O pastor, amém, irmã. A senhora se mudou? Eu falei, não. O morro saiu do lugar, pastor. Aí, pastor, minha filha, o morro saiu do lugar. Como é que você está? Saiu, pastor. Eu vou levar o senhor lá para o senhor ver que o morro saiu do lugar. E ela levou. E o pastor viu. E o pastor aumentou a sua fé. Você crê no seu Deus? Quando você ora, você acredita que existe um Deus poderoso ouvindo a tua oração e que é capaz de atender e de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede? Isso é ter fé. Isso é saber que a nossa vida está nas mãos dele e ele tem o controle de todas as coisas e não importa o que aconteça, ele está controlando tudo. Tenha fé. Não desista. Não desista de pedir a Deus, não desista de clamar, não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista do seu esposo, não desista da sua mãe, do seu pai, não desista do seu problema, porque Deus, Ele é poderoso, e Ele faz. Agora, infelizmente, a gente começa a interpretar a Bíblia e achar, não, isso não é bem assim não. Se está escrito, a palavra diz, tudo passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Tinha uma música que minha mãe cantava quando a gente era criança, e ela cantava para a gente assim, pode faltar tudo, a minha fé não mudo, meu Deus não faltará. Como orar? Com humildade, com fé e segundo a vontade de Deus. João fala sobre isso, 1 João capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. O que você quer? É a sua vontade ou é a vontade de Deus? Eu canso de aconselhar pessoas que estão frustradas porque querem a sua vontade e não a vontade de Deus. Sabe por que a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus?
Sabe por quê que a nossa oração tem que ter submetido à vontade de Deus? Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, ele diz, para que nós sejamos capazes de experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que a gente ache, que a gente sonhe, que a gente planeje, nossos planos não são os de Deus. Nossos projetos nem sempre são os de Deus. Nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Precisamos orar com humildade. Precisamos orar com fé. Mas precisamos orar segundo a vontade de Deus. Falar de oração é muito bom. Falar de oração é muito fácil. Agora, bom mesmo, e mais importante do que falar de oração, é orar. Você tem orado? Se Deus pesasse a tua oração na balança, o que será que ia ficar? Ou melhor, se ele passasse numa peneira, o que será que ia ficar da nossa oração? Será que nós entendemos realmente o que é orar? Será que nós fazemos Deus de gênio da lâmpada? Ou será que nós o tratamos como Senhor soberano de todas as coisas? Será que nós estamos colocando Deus na parede e o dedo na cara dele? Ou será que nós nos curvamos e nos humilhamos, nos submetemos humildemente à vontade dele? Como tem sido a sua vida de oração? Assim como Jesus, você ora intencionalmente? Ou você oferece apenas o que sobra do seu dia? Apenas o resto do seu tempo? Aquele tempo improdutivo, onde a sua mente já não funciona mais, onde o seu raciocínio já não é mais lógico, é ilógico, onde o cansaço já venceu você? Será que a nossa oração é uma oração que se enquadra naquilo que Deus espera de nós, naquilo para o qual Deus nos chamou? Fica a reflexão para cada um de nós. E eu queria nesse momento convidar você a ter mais um tempinho de oração. Temos alguns minutos ainda. Eu não sei como você se sente quando você se coloca para orar diante de Deus. Mas eu não tenho como não me quebrantar na presença dEle. Não dá para orar sendo hipócrita. Você pode até orar, mas não dá para orar de verdade. Não dá para orar mentindo. Não dá para fazer de conta com Deus. Não tem esse negócio com Ele, não. Como enganar alguém que me conhece por dentro e por fora? Como enganar alguém que conhece as palavras antes delas serem formadas na minha cabeça? Como enganar alguém que me formou do nada e que me deu vida? Como enganar alguém que com a sua palavra criou todas as coisas? Quero convidar você a ficar em pé nessa noite e a ter mais um tempo de oração com Ele. Eu não sei, não faço a mínima ideia como tem sido a tua vida de oração. Se você só ora às quartas-feiras quando vem para a igreja, se você só ora para comer ou quando você vai dormir, se você só ora quando está com problema ou quando está com uma dificuldade, eu não sei. Mas eu queria muito que você entendesse que não há caminho melhor para o crente percorrer que não seja o caminho da oração. Eu quero convidar você sinceramente nessa noite. Se você ouviu e entendeu essa mensagem, eu quero convidar você nessa noite a clamar a Deus, a suplicar a Deus, a rogar por Ele, a desenvolver a partir de hoje um íntimo momento de comunhão com Ele através da oração.
não se importando com o que está acontecendo, com quem está te olhando, com seus compromissos, mas se importando apenas com aquele que tudo é, que tudo pode, que tudo fez. Aquele que está atento ao que nós estamos falando, aquele que está atento às nossas palavras, aquele que está atento à angústia do nosso coração. Então eu quero convidar você aí, onde você está, a clamar ao Senhor nesse momento. Fale com Ele, abra o seu coração. Aproveite esse momento para orar. Aproveite esse momento para restaurar a comunhão. Aproveite esse momento para declarar quem você é e quem Ele é, para reconhecer humildemente que nós não somos nada, mas que Ele é tudo. Aproveite esse momento especial e faça desse momento o seu momento com Deus. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci, e sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.